Bom dia, bom dia, bom dia. Sarou, Daci? Melhorou? Estou quase 100%. Ainda tem umas erradas ainda, mas estou bem, estou bem. Legal. Então vamos começar nosso trabalho. Já tem aqui os dois companheiros, o Alberto, que acho que quanto tempo, Alberto, você consegue concluir o Marx e depois a gente já entraria no, no Engels, tudo bem? Acho que, mas eu acho Hoje que ainda depois Não vai concluir nunca, né? é uma parte do trabalho de Engels foi feito junto com Marx. E nós já tivemos uma conversa sobre Marx a semana passada. Então, vamos falar rapidamente, porque é o mais importante mesmo, que a gente faça o debate nessa questão da religião, entendeu? Que a gente faça o debate, entendeu? Então, eu vou procurar falar o mais rápido possível, fazer mais um registro, vamos dizer assim, do que foi Engels, né? que nasceu em 1820 na Prússia, viveu mais do que Marx, né? Marx morreu com 75 anos, Marx com 65. Infelizmente, perdemos Marx muito cedo, né? Aliás, Engels lamenta muito isso, porque Engels disse que, na realidade, Marx como se diz assim, o cara, né? Aquele que é o gênio vamos dizer assim, do grupo, e que ele, Engels, apenas, porque ele pode ser considerado, assim como outros, apenas pessoas com certo talento. Mas a genialidade mesmo está no Marx. E o primeiro trabalho que a gente já nota é um trabalho já junto com Marx, que é a Sagrada Família, da qual nós já falamos na semana passada, entende? Que é um conflito teórico de Marx e Engels com Bruno Brauer e seus irmãos, daí ele chama família, ironicamente. Já falamos disso na semana passada. Um outro texto, que ele jovem ainda, em 45, ele tinha aí 20 anos, é a situação da classe operária na Inglaterra, onde, na realidade, ele faz uma verdadeira denúncia no seu livro sobre a situação da classe operária na Inglaterra. Ele aí ainda não era aquele materialista dialético que ele passaria a ser dentro de uma visão mais profunda da história, com análise mais científica da realidade. O que está muito nele aí é uma certa perspectiva mais humanista. Ele chega, inclusive, a colocar o papel da classe operária libertar a humanidade como um todo, inclusive, ao libertar a humanidade, liberta o próprio burguês, uma perspectiva mais humanista, entende, do Engels do Engels de 45, do jovem Engels. Mas o mais importante é que, no todo o livro, ele faz toda uma abordagem da situação da classe operária, o trabalho da criança, entende, a vida da própria família da classe operária, né? A classe operária com uma dificuldade, inclusive, para ter uma família devido à sua vida de escravidão. Ele vai por aí abordando a questão da moradia, ele chega a fazer algumas colocações sobre isso, e ele vai por aí afora, né, nessa denúncia da situação dos trabalhadores na Inglaterra, né? Aprofunda em tudo, contou com o apoio de uma operária que o acompanhou, a Melry, e outra que acompanharam ele durante um bom tempo, ele vivendo aquela experiência, que ele tinha um contato direto com o ambiente fabril, com a situação da classe trabalhadora na Inglaterra. Ele fez um contato direto, um contato muito rico, muito importante para um jovem, entendeu, revolucionário, vamos dizer assim, no seu primeiro momento. Um outro trabalho que aí ele fez com Marx, que foi Ideologia Alemã, e que aí existe realmente uma maturidade em que ele questiona a questão da visão idealista, né? Não só de Hegel, como de Feuerbach. Ele aprofunda isso, ele coloca essa questão da perspectiva idealista, em que ele diz
que é a questão da transformação do mundo, uma questão de prática, e que Feuerbach esqueceu isso. Ele, né, como não só Feuerbach, apesar de ter sido passou a negar a religiosidade, a perspectiva idealista religiosa de Hegel, mas, apesar disso, ele ficou preso a uma visão histórica da religiosidade e não avançou em relação a isso, não compreendeu a importância que tem a prática, que em última instância, como decisiva para a transformação do mundo. Ele esqueceu isso. E aí, quando você esquece isso, as ideias passam a ser determinantes e não a prática, humana, entendeu? No seu dia a dia e na transformação da realidade. Isso nós já falamos também com mais detalhes na semana passada. Depois, em 1948, veio o Manifesto do Partido Comunista, que vocês todos já leram, não precisa a gente entrar em detalhe, em que ele realiza esse trabalho com Marx, mediante uma determinação da Liga Comunista, que deu essa tarefa aos dois, para dizer ao mundo o que é realmente o comunismo, já que havia uma inquietação da própria burguesia, sobre a questão do comunismo. Falamos, se é esse o problema, estamos dizendo ao mundo que é o comunismo, que de fato nós queremos, entendeu? E que, de fato, a nossa luta que nós defendemos é o fim da sociedade, da exploração do homem pelo homem, o fim de uma sociedade fundamentada no trabalho alienado, e foi por aí, inclusive, falando do diverso socialismo, né? dos falsos socialismos, inclusive o socialismo feudal, o socialismo pequeno burguês, o socialismo cristão, o socialismo verdadeiro, uma série de socialismos que se apresentam na época e como forma de enganação da classe trabalhadora, e que ele procura desmascarar esses tipos de socialismo, que, inclusive, de certa forma, continua hoje tentando a classe trabalhadora no mundo todo, continua hoje, na medida em que se apresenta, se fala muito em socialismo, mas não mais sem fundamentar uma visão científica da transformação da sociedade. Isso é uma coisa que está colocada hoje, é um fato que está colocado hoje, né? Eu não diria que é como um retorno, mas está colocado para a classe trabalhadora como um todo. Tem o trabalho dele em 1878, o Anti-Dürer. O Dürer ele teve a pretensão de contestar toda a teoria de Marx em relação à questão do socialismo, em relação à questão do papel da classe operária na transformação da sociedade, no seu papel revolucionário de transformação do mundo. E aí o Engels ele abre uma polêmica com Dürer, e ele joga muito pesado com Dürer, dizendo que Dürer também não foi além de uma perspectiva idealista do mundo, e ele vai desenvolvendo o seu trabalho, avança um pouco em relação àquilo que seria depois a dialética da natureza, ele faz algumas colocações nessa linha, e vai por aí com o Anti-Dürer. Depois ele fez o socialismo, do socialismo utópico ao socialismo científico, também já conversamos isso, em que ele mostra que aquela visão socialista que tinha Owen, que tinha Fourier, que tinha o próprio Proudhon, que era uma visão que não, entendeu, de verdadeira ilusão, na medida que você pregava a transformação da sociedade, não baseada no conflito de classe, uma transformação ilusória, no fundo, de convencimento da burguesia de que é preciso, evidentemente, se buscar um mundo mais justo e se buscando por aí através de um processo gradual, sem que fosse colocada a questão da revolução proletária para se pôr fim ao sistema capitalista. Um outro trabalho, a dialética da natureza, é um trabalho dele que também eu acho que muitos de vocês tiveram acesso, em que ele mostra que
que a natureza está em constante movimento. Ele aprofunda nisso a questão de movimento, ou eles não estão. Essa, na realidade, é como quando você fala da natureza, né, você tem que falar no movimento dela, falar das suas contradições, falar de que ela está em constante transformação, entende? Em que os fenômenos eles se atraem, ao mesmo tempo se repelem, isso num movimento constante, em que ele faz questão de colocar dois movimentos, um movimento mecânico, aquele da deslocação das totalidades, a deslocação dos objetos físicos, né, de um lugar para outro, mas há uma movimentação que existe em cada fenômeno, por dentro dele, né? Porque na visão materialista mecanicista, você via um deslocamento, né? O próprio Newton, um deslocamento dos fenômenos, deslocamento dos objetos pelo mundo, mas você não via que cada objeto, inclusive internamente, tem o seu próprio movimento. São moléculas que se chocam, são, né, átomos que se chocam, que se conflitam, que se movimentam dentro de cada existência, dentro de cada objeto. E isso tudo faz parte do movimento universal de tudo que existe. E graças a esse movimento, os fenômenos não são eternos. Você não pode falar em eternidade da natureza, você não pode falar em eternidade da sociedade, porque está tudo em movimento, está tudo, entendeu, girando no sentido da sua transformação. Isso na dialética da natureza, ele vai aprofundando isso, mostrando que a questão que, consequentemente, a natureza não é produto de um criador, a natureza é produto de si mesmo, entendeu? No seu automovimento, na sua autotransformação, entendeu? Se colocando como um fenômeno que não tem nenhuma eternidade, entendeu? Que não é produto de um demiurgo, né? Produto de um criador que está em constante movimento. O que ele quer colocar com isso é o seguinte: ou as coisas estão em movimento, ou a gente vê as coisas em movimento, os fenômenos em movimento, ou a gente não está vendo nada. Porque ver as coisas em movimento é ver as coisas em processo. O que existe é um pré-processo em todas as existências. Ou a gente vê processo nas existências, ou a gente não está vendo nada. Isso acontece para a sociedade humana. Ou a gente vê na sociedade humana um processo, ou a gente não está vendo sociedade humana coisa nenhuma. Entendeu? Aí a gente começa a ver a sociedade humana como um todo eterno. Entendeu? Como que a burguesia, como algo eterno. Aliás, toda classe dominante, ela procura universalizar essa visão de que os fenômenos são eternos, que a sociedade dela também é eterna e que ela veio como algo definitivo. Então, a dialética da natureza nos ajuda a entender a dialética, a própria dialética da sociedade. Aliás, ele não escreveria a dialética da natureza se não fosse para a gente entender a dialética da sociedade. Se a natureza está em movimento, nesse ponto você tem uma semelhança entre as duas histórias, a história da natureza e a história humana. Se a natureza está em movimento, essa mesma lei, de certa forma, ela se expressa também, ela está colocada também na sociedade humana. A sociedade humana está em constante movimento, gerada pelas suas contradições, porque graças às contradições as coisas mudam. A contradição é uma espécie de é o querido ser, a contradição é o querido ser do materialista dialético. Graças a ela a mudança acontece. Graças a ela a mudança acontece. Se o fenômeno não fosse contraditório, ele não mudaria. Vejamos, por exemplo, o exemplo que Engels dá como a questão da água. A água tem lá suas contradições, tanto que ela, numa linha evolutiva, ela pode chegar a um ponto, a um nível de calor, em que ela dá um grande salto, se tornando vapor. É o salto qualitativo que se torna vapor. Ela pode nos fazer um movimento no outro sentido, um movimento evolutivo, que num outro salto ela vira gelo.
Então, isso mostra que as coisas estão em movimento, que as coisas têm as suas contradições. E, graças a essas contradições, gerando um movimento, você tem a transformação de tudo, a transformação da natureza, a transformação da sociedade humana. Então, pensar que determinada sociedade humana tem um caráter eterno, evidentemente, é cair numa grande ilusão, que é essa ilusão, por exemplo, que a classe dominante, que a burguesia quer impor a todos nós, quer impor a toda a sociedade, entendeu? Universalizando isso como princípio. A origem da família e da propriedade também, assim, para terminar, que são as obras mais importantes dele, evidentemente, que ele teve outros textos, como a questão da revolução e contra-revolução, um texto, eu não diria que tenha grande importância que tem as principais obras dele, como tem também a questão do Baconista em Ação, ele tem um outro trabalho, um outro texto sobre o cristianismo primitivo, tem vários textos assim, de Engels, né, que a gente demoraria muito tempo aqui para comentar, inclusive, sobre a questão do problema da moradia, e outros textos que a gente demoraria para colocar. Mas a questão da origem da família, da propriedade e do Estado é uma visão em que ele mostra, por exemplo, que a própria organização da família ela não vem do nada, ela vem de um determinado processo, de um estágio produtivo, do estado das forças produtivas, entendeu? Ele vai mostrando como se dá na sociedade primitiva, inclusive as famílias de formas grupais, famílias em forma de comunidade, até o avanço em outro estágio da sociedade, da divisão do trabalho, das forças produtivas, até se constituir, já entrando numa sociedade de classe, a monogamia, que é quando a mulher, na visão dele, que é quando a mulher perde toda a sua liberdade sexual que ela tinha anteriormente. É o momento em que, para se garantir a herança, se ter a certeza de quem é o herdeiro, você, entendeu? A mulher se impõe a mulher como valor absoluto a monogamia e o homem ele fica livre aí para praticar a sua poligamia, para fazer o que bem entende com a sua sexualidade, e no momento em que a mulher passa a ser totalmente subordinada a ele. O Engels chega a dizer que na família monogâmica, entende que aí isso evidentemente, avanço na sociedade de classe em última instância, até os dias de hoje, ele chega a dizer o seguinte, que o homem na família monogâmica, ele é o burguês, e a mulher é a proletária, é a operária dentro dessa família, tamanha a sua subordinação dentro dessa divisão. E assim por diante. Então, é nessa linha aí. Enfim, ele quer mostrar que a questão da família, que a questão do Estado, são fatos históricos, como também a questão da religião, são determinados pelo processo histórico. Na medida em que você tem o avanço das forças produtivas e você tem uma nova divisão do trabalho, isso, evidentemente, se reflete na organização familiar, isso se reflete no mundo das ideias. O mundo das ideias nasce nisso. É nisso que Marx fala, é a vida que determina a consciência e não o seu contrário, porque é dessa vida real dos seres humanos, em cima do desenvolvimento das forças produtivas. Tem um cheirinho do papai? Do desenvolvimento da civilização. É em cima disso que surge a questão da consciência, que surge todas as culturas, que surge a chamada subjetividade, ela vem como reflexo desse processo real da vida humana. É isso aí, ligeiramente é isso aí. Ok, obrigado, Alberto. Não sei se abusei muito tempo, porque eu tinha me falado que eu teria 10 minutos para isso. Não, tranquilo. A sua fala ela é muito importante, assim como a fala de todo mundo, então você acaba, a gente vai perdendo a noção de tempo aqui, você vai falando, a gente vai perdendo a noção do tempo. Então. E você vai trazendo argumentos que justificam, digamos, quebrar com os protocolos, digamos, normal. Ted, você quer fazer uma considerando sobre a questão
do texto que vocês discutiram ontem? Vou falar assim, só vou estar pegando ele aqui só para dar uma consultada aqui também. Tá. Esse texto, né, ele é de 1876, é isso? Deixa eu pegar o título dele aqui direitinho. É o papel na transformação do macaco em homem, né, ou humanização também, né? Mas basicamente ele fala o papel, né, que o trabalho teve na evolução do homem. Não é? Ele fala, né, que em centenas de milhares de anos, né, ainda, né, o ancestral humano, conforme, né, ele se habituava à natureza, né, ele vai acabando usando, né, as suas mãos, né, que naquela época, né, nessa era, né, nesse período, esse ancestral humano, né, ele andava com as mãos e com os pés, né, não tinha uma posição ereta. Aí ele fala, né, que chegou um momento, né, da forma, né, que ele se trepava nas árvores, né, que ele se locomovia, né, com o tempo, né, as mãos foram ganhando novas funções, né, aí já teve uma função diferente dos pés, né, aí nesse caso já foi criando, né, até fisicamente, né, biologicamente, né, ela já foi apropriada para poder estar pegando novas funções. Aí enfim, né, ele cita aqui um monte de exemplos, né? Deixa eu pegar essas anotações aqui. Só um momentinho, pessoal. Só para não me perder aqui. Bom, então é isso, né? Ele fala, né, que ele fala muito dessa questão das mãos, né? Que ela foi, enfim, né? Que é o nosso órgão do trabalho, né? Ele fala no começo também, né? A importância do trabalho, que fala, né? Que o trabalho ele é fonte de riqueza, né? Que a partir da natureza, né? Ele pega os materiais para poder ter essa riqueza. Só que o trabalho é muito mais que isso, né? Ele teve esse papel importante na questão da evolução da humanidade. Aí com o tempo, né, o que diferenciou até, né, o ancestral humano, né, para poder se separar do macaco, né, foi essa questão também, né, ele ganhar uma posição ereta também, ter ganhando novas funções também distintas para as mãos, né, já que ele não se locomovia mais com as mãos, né, somente com os pés, e com o tempo ele foi ganhando novas ele foi dando novas funções às suas mãos, né? Acho que muito simbólico aquele filme lá, né, para poder ilustrar uma Odisseia no espaço, né? Daquela parte do filme que tem um macaco, né, que ele pega um osso, né, um pedaço de osso e começa a bater. Aí ele vê que aquilo pode ser usado, né, como uma arma, por exemplo, né? No caso do filme, ele usa mais como uma arma. E também, né, uma coisa muito interessante que ele fala, né, que como os macacos, né, eles andavam em manadas, né, e quando foi se dando, né, essa questão do trabalho, né, e isso se mostrava que tinha o benefício tanto individual, tanto também para a própria manada, para o grupo mesmo, toda essa também, né, se criou uma necessidade, né, dentro desse grupo, já que tinha o trabalho individual e até, de certa forma, até coletivo entre a manada, que tinha também o respaldo coletivo, se criou também uma necessidade deles poderem se comunicar melhor, né, dele poder dizer alguma coisa. Né? Aí tem uma coisa que ele fala, né, que nesse texto aqui ele fala muito também de Darwin, tem um conceito que ele fala que é da correlação de crescimento,
que é basicamente, né, um órgão que acaba influenciando outro órgão, mas não tem relação direta com ele. Nesse caso aqui, né, no caso da formação da linguagem, né, que seria, no caso, o desenvolvimento da laringe, nesse caso, né, o papel que a mão teve no trabalho, né, que isso reforçou a necessidade, né, de se manter em grupo, né, de fortalecer o grupo, né, já que teve esse reforço para poder manter esse grupo, também se criou a necessidade de ter uma fala, de ter uma linguagem mais articulada. Aí, então, se criou a necessidade de poder ter um órgão, que no caso é a laringe. Então, né, uma coisa acabou influenciando a outra, mas não tem relação direta. Isso seria o conceito de Darwin, que é a correlação de crescimento. E a partir desse movimento, né, do trabalho, no caso, também influencia na linguagem, e já disso também já tem uma influência também na parte do cérebro, também, né, também já tem um maior desenvolvimento do cérebro, que também, né, logo já pega também a parte dos sentidos. Então, audição, tato, olfato, visão, né, também já tem um desenvolvimento também disso. Um exemplo também que é importante pegar, no caso, né, os cientistas, né, eles falam que o ser humano, na sua visão do ser humano, ele teria 3 cones, né, que esses 3 cones seriam as cores primárias, que a gente enxerga. No caso mesmo do macaco, eu não sei se são todas, acho que são todas mesmo, né? O macaco mesmo, ele tem apenas 2 cones. Então, assim, para você ver esse desenvolvimento que o ser humano teve, né? E também, né, com esse desenvolvimento também do cérebro, né? Ele, também com esse desenvolvimento do cérebro, ele consegue ter uma consciência mais clara, né? Começa já a ter um nível de fazer uma abstração das coisas, né? Ele já tem um discernimento, e tudo isso também já afeta na questão do trabalho, né? Então, assim, também, pegando no começo aí, a questão do trabalho, né, do macaco, né, lá na questão do macaco, né, usando o osso como uma arma, né, fazendo o machado lá bem tosco assim, né, um machadinho, né, usando uma pedra para enfim, para poder abrir um pouco, algo do tipo, né, também já afeta na linguagem, que logo isso também já afeta no cérebro e na questão do cérebro no trabalho, porque ele já consegue compreender a realidade, né, de uma outra forma, de uma forma mais clara, que também ele já consegue, né, também enxergar novas formas de trabalho nessa realidade que ele está compreendendo, né, ele está compreendendo com mais clareza. Então você vê que tem um ciclo aí também. O trabalho afetou a linguagem afetou o cérebro também já afeta no trabalho e também já afeta a linguagem e assim por diante, né. E assim, foi nesse desenvolvimento, né, que o ser humano teve, né, que em milhares de anos, até chegar, né, o homem acabado, né, que é a sociedade, né, que ele fala aqui, né. Mas o que diferencia nesse caso, né, o ser humano, né, até dos outros animais, né, até posso falar, né, do próprio do macaco mesmo, né, no caso, a diferença principal aqui, né, seria a questão do trabalho, né, da questão do macaco do homem, né. Então, assim, né, mesmo a sociedade, assim, né, vivendo em vários lugares do planeta diferentes, tá falando um pouquinho, tá? Melhorou? Tá melhor? Tá. Continuando aqui, então. Então, assim, mesmo a sociedade, né, ela ficando, né, em várias partes do mundo, né, esse grau de desenvolvimento, né, foi uma constante em todas as sociedades, né.
em várias épocas, passou por várias épocas, né, graus diversos, mas continuou ainda nesse grau de desenvolvimento, né? Tudo isso fruto, né, a princípio do trabalho. Aí também já chega uma parte também interessante, né, que é a parte do começo da caça e da pesca, né? Como os ancestrais humanos, né, eles eram, acho que fala, muito, não ficavam fixos, né, em um lugar, iam de várias zonas em zonas, né, usufruíam da natureza, mas aí teve um tempo, né, que começou a ter uma escassez, né, a partir disso, né, o ser humano ele já enxergou isso e já viu que ele teria, né, que ver tinha que ver outras formas também de alimento, né, porque até aí tinha muito a alimentação era mais vegetal, né, então aí começou a caça, né, aí da caça e da pesca, aí daí você também já vê outras formas também de trabalho, né, no caso uma lança, um arco e flecha, né, uma vara de pescar, então você já vê novas formas de trabalho também surgindo por conta disso, né? E também já tem a questão, né, da própria alimentação também, que no caso começa também, né, a comer carne. Aí você já vê aí também uma a alimentação, né, ela vai de vegetal para mista, né? Então o ser humano também já começa também a juntar as duas alimentações, né? E da questão também, né, de comer carne também já afeta isso fisicamente, né, fisicamente, né, biologicamente também o ser humano, né. E também, né, desse advento também de comer carne também tem duas questões muito importantes, né, que também tem a questão do fogo, né, a questão do uso do fogo, do cozimento da carne e também tem a questão da digestão também, né, que assim, né, o estômago do ser humano, ele tem uma grande capacidade para poder estar absorvendo nutrientes, né, e isso, né, veio dessa questão, né, da, da alimentação da carne, né. Eu sei que aqui tem gente que é vegetariana, né, mas isso de fato é o que ele coloca aqui, né, dessa importância, né, 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 do, do ato de comer a carne também tem essa importância na evolução do homem, né? Mas sabe que tudo isso, né, precidiu, né, de um pensamento, né, de que ele deveria diversificar a sua alimentação, né, por uma questão de necessidade mesmo, né, e acabou desenvolvendo novas formas de trabalho, né, que no caso veio a caça e a pesca, aí veio a questão do fogo, e também ele até fala, né, o Egos, né, que teve até sociedades, né, que também partiram para o canibalismo também. Ele comenta isso também. E também com isso também veio a questão da domesticação também, né, no caso do, do, do lobo, né, da vaca também, né, aí no caso da vaca ele teria também acesso ao leite, aí também já teria uma outra diversificação também de alimentação, e da questão do lobo também, né, já garantia que ele teria, né, mais carne, né, mais alimento nesse caso, para ele. Bom, aí no caso, né, com o passar do tempo, eu acho que essa parte aqui do texto é muito interessante. Com o passar do tempo, né, com essas atividades, né, foram se desenvolvendo a caça, a pesca, foi desenvolvendo a agricultura, também teve navegações também ocorreram. Eu não falo assim navegação no sentido da época do mercantilismo, né? Eu falo pegar um pequeno barco assim e navegar, sabe? Mas mas também com o tempo, né?
já começou a nascer, né, a arte, também a ciência, não é? As tribos viraram nações, viraram Estado, e com isso também se criou a justiça, a política, o direito, né, os valores humanos que nós conhecemos hoje, né? E também, né, criou também, nesse sentido, a religião também, né? Então, o ser humano, né, ele já começou a criar coisas, né, que necessariamente não tinha, uma coisa, vamos colocar aqui, que não material, né? Já foram se criando outras coisas também na mente do ser humano, né, que não tinham necessariamente uma justificativa material, né? É uma coisa mais o direito e tal, são coisas da cabeça do ser humano, né? Então, no caso, todo esse desenvolvimento que foi ocorrendo, né? Aí já foi causado pelo cérebro humano. Mas aí também é muito importante estar também notando isso, que todo esse pensamento, né? Todo esse pensamento das ciências, né? A política, o direito, né? Tudo isso só foi capaz de ser pensado, né? Quando o ser humano ele teve um determinado controle também da natureza, né? Então, o que o Hegel também está colocando aqui, né? É até um contraponto do que muitos filósofos falavam na época dele, né? Ou até mesmo Platão mesmo, né? Que Platão, né, fala do mundo das ideias, né? É como se já existisse um mundo pronto, né? E desse mundo pronto, né? Existe lá a ideia de uma coisa perfeita, você pega essa ideia e joga na Terra, digamos assim, né? E joga aqui na Terra. Né? Nesse caso ele está sendo contra que isso, né? Porque só foi possível pensar alguma coisa, né? Porque isso antecedeu, né, de um trabalho sobre a natureza, de um controle da natureza, né? Então, assim, a partir do momento, né, que o ser humano conseguiu, por exemplo, dominar a agricultura, ele já conseguiu pensar, né, mais a longo prazo, né? Então, essa crítica também que ele está fazendo, que está demonstrando aqui no texto, né? E aí depois ele fala também, né, das questões das consequências, né, que também tiveram, né, tanto na questão da natureza, né, como na questão também social. E ele fala, né, que o ser humano, né, ele por algum tempo, né, ele buscou questões mais imediatas, né, mais diretas e imediatas e imediatas, né? Que eles, até no texto aqui, ele cita um exemplo da questão da Mesopotâmia, né? Da forma que eles faziam plantio, manipulavam a terra, né? Acabava também prejudicando o solo. E, no caso, né, deixava a terra mais árida, né? Que a longo prazo não foi bom para eles, né? Mas aí uma parte também que ele fala aqui, né, da propriedade comunal que ele fala, né, que seria o comunismo primitivo, né, que ele está falando aqui, né, ou seja, assim, né, existia antes essa sociedade que era, não se fala sociedade, mas que era o comunismo primitivo, né, aí depois teve um momento, né, que essa propriedade ruiu, né, que aí, logo após disso, né, todos os outros modos de produção que vieram após disso, né, se partiu de uma questão de dominação, né? Porque como que era antes, o ser humano, né? Todo mundo trabalhava, assim, né? Todo mundo tinha o seu trabalho, mas eles tinham um conceito também de grupo, né? Aí com o tempo, né? O ser humano ele já tinha a capacidade de poder pedir alguém para poder trabalhar por ele, né? Aí já começa a questão também das divisões de classes, né? Onde que hoje, né, o capitalismo seria a burguesia e o proletariado, né? No caso, a burguesia que, né, detém os meios de produção e o proletariado, né, que teria, no caso, teria somente a sua força de trabalho, né? Mas não teria os meios de produção e não tem acesso àquilo que produz também.
caso, a crítica dele que ele faz, né? Que assim, né, essas sociedades, né? No começo até mesmo da humanidade, né? Se tinha ainda um pequeno pensamento ainda a longo prazo, né? Mas qual que é a crítica que ele faz hoje da sociedade do capitalismo, né? É que tem uma perspectiva de um resultado mais imediato, direto, nesse caso do lucro, né? Independente das consequências. Acho que no caso atual é muito claro, tá vendo, né? Da questão do meio ambiente também, né? Da questão da miséria mesmo, né? Da pobreza que o capitalismo, né, ele busca sempre esse lucro imediato, né? Independente das consequências. Então, essa crítica que também está fazendo, mas só que isso, né, nisso a gente está até mesmo regredindo, né, porque toda a nossa evolução, né, quando a gente teve uma capacidade, né, de maior dominação da natureza, né, a gente teve até a gente conseguia até pensar mais a longo prazo, né, no caso no capitalismo não. O capitalismo é sempre um pensamento imediatista, né, a busca incessante do lucro. Falar. Eu acho que seria isso mesmo, né? Seria isso mesmo, né? No caso, no filme, seria então essa questão do trabalho na questão, né, da evolução do homem, né? De que, né, nada, que no caso, né, tudo no caso, né? Foi pensado hoje pelo homem por conta que isso se antecedeu também, né? De cultura e da natureza, né? Não é uma coisa. Não é, por exemplo, assim, no caso dele aqui, né, não veio do céu, né, que no caso muitos filósofos pensavam isso na época dele, né, ele está fazendo contrapondo isso, né, que não é primeiro que o ser humano pensa, depois ele faz, não, primeiro teve todo esse histórico do trabalho para depois ele começar a pensar. Tem também a questão do capitalismo, né, que ele busca, né, esse lucro imediato, né, independentemente do que está produzindo, né, de como que vai ser o uso daquilo que está produzido, né, quem que vai usar aquilo que está produzindo, né, o capitalismo não vê isso, né, só vê o lucro, essa questão imediata e essa crítica dele, né, e claro, ele fala no final que para poder mudar essa partir de uma revolução, né, social, onde não tem, né, essa ideia imediatista do lucro. E é isso. Eu falei bastante. Ok. Legal, Ted. Obrigado. Brilhante. Muito bom. Parabéns. A garotada nova aí, já desenvolvendo o trabalho, a pesquisa, o estudo. Isso nos alegra muito. Eu me lembro que uma vez eu estava na Câmara Municipal, eu e o Alberto, eu estava agoniado lá com os movimentos danados, aí ele falou para mim, Cariri, fica tranquilo, a única coisa boa no mundo é que tudo está em movimento. Eu falei, eu me lembro disso até hoje. Ele fala, isso faz muitos anos atrás. Bom, antes de abrir aqui o trabalho, o Marcos, tudo bem? Antes de abrir o trabalho, a conversa, para tirar dúvida, para esclarecimento, é interessante de que esse debate, na hora que a gente entra no cerne do debate marxista, na hora que a gente discute o papel da alienação, na hora que nós discutimos o papel da religião como arcabouço da manutenção desse processo de dominação, a gente percebe que muitas pessoas seguram um pouco, né? Não participam muito, porque essa coisa já está enraizada, impregnada na cabeça de todo mundo, e, portanto, é um processo lento, mas nós não podemos abrir mão de fazer esse debate. Eu queria, para nós fecharmos essa questão do Marx, do Engels, eu queria também levantar, eu vou ler rapidamente um fichamento que eu fiz, o livro da filha de Marx, a Eleanora Marx, a filha dele, que muitas pessoas não conhecem, não sabem da sua contribuição, e eu acabei lendo esse livro em agosto de 2023, eu acabei fazendo um rápido fichamento.
É uma página, mais ou menos. Eu vou ler rapidamente para você, não vou nem explicar, e depois a gente abre a palavra para compreender um pouco o que o Alberto falou, o que o Ted disse. Caso queiram também comentar o livro ou o texto, fique à vontade. Então, como é o nome do livro? Como que é o nome do texto, Aldo? Vou falar já. Já falo já. Tá bom? Esse texto foi publicado pela Expressão Popular em 2021. É um romance sobre a vida de Eleanora Marx. É um romance de autoria de Maria José Silveira, que fala sobre a vivência, os desafios da militância e a arte da filha de Karl Marx. Eleanora, ela compõe o quadro de históricos gigantes, organizadores da militância e a luta pela teoria do socialismo. Então, ela tem um papel extremamente importante que não é muito conhecida. A convivência, a intimidade, as dificuldades da família Marx e as tragédias com os filhos do casal são expostas nesse romance, e já naquela época a figura de Mouro é o apelido de Marx, e do general, o apelido de Engels, é incontestável do ponto de vista dos grandes teóricos e influenciadores da vanguarda revolucionária. Eleanora participava da organização dos documentos do pai e de Engels, dos congressos, das internacionais, da luta pelas 8 horas de trabalho, além do seu empenho na publicação do Capital, dentre outras tarefas agitativas e revolucionárias. Ao falar do pai, ela dizia que o mesmo tratava com rigor intelectual os que ousassem questionar as mudanças nos rumos do movimento. Porém, no trato caseiro, ela afirmava: não era fácil se opor a ele, não era mesmo, e ele acabava criando muitos desafetos, mas conosco, ou seja, na família, era outra coisa. Na casa, vivia cheia de amigos e companheiros, e ele passava horas, com a maior paciência, explicando o que pensava sobre isso ou aquilo. Ficava conversando até a madrugada em torno de garrafas de vinhos e da fumaça do tabaco dos cachimbos. Ele e o grupo de amigos liam, bebiam, conversavam, escreviam, riam muito e discutiam. Faziam piadas, fofocas, jogavam cartas e xadrez. Era uma coisa cheia de vida e entusiasmo, onde a paixão pelas ideias e pelo ideal revolucionário animava as discussões e as conversas acaloradas e deixava o acesso deixava aceso o lampião até o sol nascer. Em seus relatos, observa que, por longos anos, foi apaixonada por Lissigari, relacionamento este não aprovado por Marx. Na verdade, ela jamais chegou a brigar com Mouro, que é o apelido do pai dela, né? Jamais teve raiva dele, nunca. Mas o momento em que se morreu por não ser capaz de entender por que o pai proibia aquele namoro. Porque não queria que a filha se casasse com Lissigari. Ela sofreu tanto naquela época, justo a época que poderia ter sido a mais feliz, a época do grande amor, e foi toda dividida entre os belos momentos de inferno em que temia magoar o pai. Superado o primeiro conflito em relacionamento ao sentimento de afeto que nutria, numa relação proximal de militância cotidiana, passou a se relacionar e conviver com Eduardo, enfrentando... Só um minutinho só. Onde que eu parei aqui? Que eu tive uma ligação. Relacionando e conviver com Eduardo, enfrentando desde o início permanente discórdia, profunda divergência e até chantagem financeira no relacionamento por parte de Eduardo.
Numa das citações, observa-se que ele tinha uma maneira refinada de torturar Eleonora. Não escuta, não responde, não vê, inerte, gelado. Envolvida pela cegueira da paixão, ela vai cedendo aos caprichos dele numa escala ilimitada do ponto de vista do relacionamento, extrapolando os problemas para outras esferas das relações partidárias e da luta pelo socialismo. O relacionamento causa sofrimento a ela, da mesma forma que a saúde precária do pai fica cada vez pior. Esgotada e abalada por essa situação, a conselho médico, pai e filha partem para uma temporada nas instâncias termais e logo depois para Karlsberg. Ele sofrendo de problemas do fígado agravado pelo esgotamento nervoso e ela de problemas diagnosticados como exaustão nervosa. Estou terminando já. Todo conflito tem sua gravidade, neste caso, as relações familiares, intelectuais e o tensionamento diante dos momentos conjugais e amorosos nos remete aos desafios dos mais variadas formas. A convivência entre Eleonora e Eduardo nunca foi boa, mas piora muito diante do apego dela, não correspondido por ele, que expressa comportamento hostil e manipulador em relação à sua companheira. Por vezes, as dores e sofrimento eram sufocadas pela intensa agitação na organização das internacionais, na organização da luta das mulheres, na preocupação com o fundo de greve para manter as lutas operárias em ação, dentre outros afazeres. Como podemos observar, a relevância do protagonismo e da própria Eleonora diante da imensa multidão que compareceu no 1º de maio de 1891, tomado por uma multidão com mais de 300 mil pessoas. Ao fazer referência à importância das greves, ela reflete: a vitória de uma greve nem sempre é o puro ganho. Nenhuma greve derrotada é necessariamente pura perda. Algumas vezes é melhor lutar e perder do que não lutar. Todas as centenas de greves, grandes e pequenas, apontam para uma mesma conclusão, a de que o sindicalismo e as greves por si só não emancipam a classe trabalhadora, cuja liberdade econômica só poderá ser conquistada através do domínio do poder político, do interesse da sua própria classe. Em um dos seus heróis, que partilhou sempre a vida intelectual, a manutenção da família de Marx, ao final da sua vida, foi cercada de conflitos e desentendimentos. A morte do general, do Engels, foi um duro golpe para ela, pois o considerava o segundo pai. Engels desenvolveu a prática socialista, partilhando com quem precisava suas reservas, e com a família de Marx não foi diferente. Com a herança deixada por Engels, ela comprou uma casa bastante confortável, onde tinha seus próprios estúdios, e Eduardo tinha o dele. Estava cheio de planos, apesar de tudo. Recebia os amigos, participava das atividades do bairro, a escola dominical, um pouco igual a nossa aqui, e o coral de grupo socialista logo se tornou uma figura querida pela vizinhança. Foi implícito que uma das crises sobre os rumos da sua vida, principalmente na ausência dos entes queridos, profere com um desabafo. O tempo está passando, sua juventude está passando, seu amor está passando, tudo está passando e ela não tem nada de seu para se agarrar. A memória de Tussi, apelidado que deram a ela em tempo é como uma longa e interminável noite sem dormir, sem pensar, sem viver, entre remédios, ansiedades e consternações. Sensível ao sofrimento da classe e das pessoas em seu entorno, o golpe da morte dos pais e dos entes queridos bate fundo na necessária existência da mesma. O livro, o romance, descreve ainda os últimos dias de Moro, outra cena chocante para ela. Olha que legal essa observação. Poucos dias antes, sentindo que já estava perto do fim, ele decidira cortar a barba. Antes tirou uma última foto
para que a filha sempre lembrasse dele com a barba messiânica e juba prateada. Para Eleanora, ao ver o pai sem barba, foi como vê-lo ao mesmo tempo e não ver. A imagem daquele velho emagrecido pela doença, sem a espessa barba que ele puxara desde criança, fez ela engolir um grito. Eu vivi muitas horas tristes, mas nenhuma tão triste como aquela, sempre dizia depois. Desolado e abatido, Marx volta a Londres para morrer em casa, no começo da tarde de 14 de março de 1883, quando Engels chegava para a visita, Lindsay lhe diz a Moro que está cochilando. Os dois sobem até o quarto, entram e compreendem que ele já está morrendo. Eleanora tem 28 anos e com o pai sente que perde uma grande parte de si mesmo. Em carta, estou terminando, gente, em carta endereçada à amiga Oliver, afirma que ele foi, sem dúvida, a pessoa que mais me entendeu, que sabia o quanto, no fundo, sou frágil e quanto necessito de me sentir cercada de afeto para viver. Acrescido ao sofrimento das várias perdas familiares, Eleanora tomou conhecimento que Eduardo tinha se casado com outra, aprofundando seu sofrimento, levando à trágica decisão de pôr fim na sua vida. Aos 43 anos, a vida não mais tinha sentido para ela, diante da intensa dor e do intenso conjunto de conflitos e sofrimentos ao longo da vida. Ela coloca um ponto final na existência física, deixando um grande legado para a classe trabalhadora. O romance que trata, ao mesmo tempo, a valentia e a fragilidade da condição humana, da condição militante, da luta pelo socialismo, da luta revolucionária especial da filha caçula de Karl Marx. Em passagem constante no próprio livro, entre aspas, como materialista, Tussi não vê horror na morte. Sabe que um dia terá que retornar, corpo e mente, ao coração da natureza de onde veio. Como o general falou no enterro de Marx, o único problema de quem morre é o que se deixa. O problema da morte é de quem fica. Concluindo, uma imensa multidão esteve presente no funeral de Eleonora. O corpo foi cremado e as cinzas hoje estão em Londres, no mesmo jazigo de Karl Marx, Jenny e Lance. Os artigos que saíram nos jornais de vários países ressaltaram sua dedicação de vida inteira ao socialismo, dos dons extraordinários de orador e linguista, da vasta cultura, a personalidade amável e calorosa. Apesar do impacto da morte, nosso sonho e a luta pelo mundo novo continuam. Então, esse livro é um livro... Desculpa o tempo que tomou, mas eu achei interessante colocar esse debate, porque eu acho que tem muito a ver pela condição de ter posto fim à sua vida, que ela não é muito conhecida no meio da militância, mas ela tem uma importância, digamos assim, como oradora brilhante, como organizadora da toda a vida de Marx e Engels, dos documentos, dos livros, dos papéis. E é uma mulher extremamente importante, que eu acho que as mulheres precisam resgatar essa força, essa luta dessa importante companheira. Gente, é isso. Depois eu mando esse texto que alguém quiser, depois eu estou no grupo. É um texto que está publicado no ABC da Luta. Alguém mais? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre as falas apresentadas aqui? O Alberto foi bastante sintético. A semana passada ele falou exatamente 1h10 da primeira leva. Então, foi uma brilhante exposição sobre a vida e os escritos de Karl Marx. Hoje ele fez uma pequena síntese, porque o Marx e o Engels estão muito vinculados entre eles. O TED complementou com esse texto também importante do processo evolutivo, mas ele também tem outros textos, por exemplo, a questão da organização do partido, e aí eu coloquei a figura da família. A Eleanora, por exemplo, ela completa um pouco essa figura da família Marx. Claro que tiveram outros irmãos dela que também sofreram e morreram precocemente, mas é uma vida dedicada ao socialismo
que, como muitas pessoas até hoje em dia ainda também desenvolvem essa mesma prática. Está aberto aí se alguém quer fazer algum considerando ou alguma pergunta. Aldo, qual é o nome do texto? Acho que você não falou o nome do texto. Qual texto? A questão do partido. Questão do partido. O texto do Engels também, que vale a pena dar uma lida. Não, esse texto aí que você... O texto da Eleonor, como que é o nome do texto? Que livro que você leu, que você disse que é um romance? O livro é A Filha de Marx, um romance que é um livro publicado pela Expressão Popular e é de autoria de Maria José Silveira. Entendeu? Então, o livro é A Filha de Karl Marx, tá bom? Um romance que foi publicado por pela Expressão Popular e é de autoria de Maria José Silveira. E também ele é publicado não só enquanto romance, tem outras publicações sobre ela. Mas ela ainda é uma ilustre, digamos assim, do ponto de vista da classe operária, ainda é uma ilustre desconhecida. Aberto, gente, alguma dúvida, algum considerando? Eu gostaria de fazer uma colocação e fazer uma pergunta aí para o professor Alberto. Pode fazer. Deixa eu abaixar a mão. Eu vi o Ted falando aí sobre essa parte da evolução e chegando até na parte do direito, né? A gente sabe que o direito, eu como bacharel em direito, a gente sabe que o direito ele é todo baseado aí dentro dessa formação, as raízes estão nessa formação da relação de produção, de propriedade, de trabalho, e a gente sabe que o direito todo ele é baseado, tirando alguns pedaços, mas ele todo é baseado na propriedade privada. Então, se você falar em crimes como estelionato, roubos, furtos, tudo é a propriedade privada, né? E se você falar em ações cíveis, esbulho possessório, reintegração de posse, então ele é uma grande parte do direito que a gente estuda, né, até direcionado para isso, ele é baseado na propriedade privada. E dessa colocação do direito, eu queria fazer duas perguntas. Dessa colocação do direito, a gente, quando estuda o direito romano, que é mais ou menos o que acontece hoje, partindo do princípio que a gente tem o direito, que a Constituição é um pacto social de convivência. Então, desde lá do direito romano, havia o ius civile, o ius gentium. Então, era o direito do civil, do cidadão romano, e o direito do ius gentium, o direito das gentes, aqueles não cidadãos romanos. Por que eu estou falando isso daí? Porque parece que isso é uma questão que fica até hoje, né? Então, você vê uma classe elitizada. O senador Contarato colocou isso daqui nessa semana muito bem para o Moro, né? Que bateu na questão da segunda instância. Eu estou trazendo isso para um lado mais técnico, mas ele tem o fundo filosófico, que é a raiz da criação disso daí, né? Então, o Contarato disse que, olha, só quem tem direito a bons advogados, boas argumentações, um bom relacionamento, acaba sendo selecionado. Aí eu não sei se cabe ao Alberto, ao próprio Ted, ver como é que vocês veem isso daí. E eu queria fazer uma outra pergunta aí depois, relacionar isso. Eu estou trazendo para o lado técnico, de convivência social hoje, até baseado no
pacto social que é a nossa Constituição, mas ela tem raízes e ainda permanecem as diferenças. Como lá existiu o ius civil e o ius gentium, o direito é separado, até hoje ele é separado. Então, era mais para saber como é que vocês veem isso daí, relacionando com o que Hegel e Marx pensa e talvez um remédio para isso daí. Aí eu queria fazer depois outra pergunta. Quer aproveitar e fazer já, Jaime? De repente, pode ser que o Alberto já... Assim, eu não tenho a minha formação toda, né? Eu não tenho a formação que vocês têm, né? Eu sou aqui meio paraquedas, né? Mas eu acho que a gente, relacionando, né, a filosofia, eu estudei bastante a filosofia, no caso, jurídica, né? Que ela tem as duas correntes, a positivista e a justnaturalista, né? No direito romano era muito aplicado o justnaturalismo, né? Que não é necessariamente que a pessoa cometeu como ato, mas o que levou aquela pessoa a cometer aquele ato, quais foram as condições que ela foi criada e etc. e tal, para ter um remédio. Eu gosto muito da parte justnaturalista que leva ao pensamento e à verdadeira solução, e não um remédio simples e básico para uma questão positivista e muitas vezes capitalista que resolve o problema ali, mas não resolve o problema a fundo. Então, a minha outra questão a gente vê muita gente falando assim, como o professor Alberto aí falou de religião, dessa postura que é o próprio mundo que criou o mundo. É uma pergunta mesmo, viu? Porque tem aquele tipo de gente que pergunta, mas a pergunta já é uma afronta. Não, é uma pergunta mesmo, né? É para esclarecer. Como é que ele vê, por exemplo, tem várias, a pessoa ela recorre a algo místico, de uma forma ou de outra, seja em qual religião for, e como é que ele vê, às vezes a pessoa relacionar Jesus como era o maior comunista, eu ouvi isso, algumas pessoas, não sei se é certo ou errado, e como ele é maior comunista, e essa necessidade das pessoas, por exemplo, parece que a coisa fica chata, então tem os neopentecostais agora que recrutaram várias pessoas, inclusive jovens, né? Que era uma coisa que a Igreja Católica fazia muito, depois o pessoal neopentecostal trouxe muito, essa parte mística, que parece que o ser humano precisa desse lado místico, de fé. Eu lembro quando o Papa João Paulo II fez uma encíclica, Fides et Ratio, né? Que a fé tem que andar junto com a razão. E é nesse sentido, colocando Jesus dentro aí dessa parte comunista e essa parte da religiosidade, eu estou usando como exemplo. Eu não tenho assim, tendência para nenhuma religiosa, até em outras matrizes religiosas e etc. E o quanto isso é relacionado com essa parte de comunismo, essa parte filosófica. E na primeira parte é o direito, né? O direito, nosso pacto social, a Constituição, é tudo baseado na propriedade privada, a maior parte, né? Tirando ali aquela parte de envolvimento emocionais, talvez até relacionado com a própria propriedade privada também, o apego, né? A passionalidade, né? De alguns delitos, né? Talvez até pré-criado, talvez seja até relacionado a isso aí, deu um insight aqui em mim. Então, é nesse sentido. Desculpa me alongar, eu sou, assim, novo aqui e sou aqui um aprendiz e dar os parabéns para todos vocês, viu? Eu gostaria de participar mais para aprender mais, até porque a minha formação, assim, vem muito para o lado do direito. Obrigado, desculpa me alongar. Obrigado, Jaime. Mais alguém quer fazer pergunta? Aí já passo para o Alberto. Ou consideração?
Estão considerando? Vai lá, Aldacir. Então, bom dia a todos e todas. Na verdade, eu até havia, quando eu levantei a mão lá no início, também já estava com esse pensamento de nós trazermos o debate mais para essa atualidade, pegando como base, claro, lógico, os textos históricos e trazendo para a atualidade. Observando esta semana algumas circunstâncias, vimos que levanta novamente o debate da condenação em segunda instância. E aí, realmente, foi um debate interessante do comparato com o Moro, né? O comparato colocando as questões da realidade na atualidade versus essas questões históricas. E aí a minha sugestão é que a gente aqui, nesse espaço, nós possamos fazer esse debate trazendo e elucidando essas questões. Quando eu trabalho a minha conclusão, eu trabalho a exclusão de direitos, e eu pego como base a Hannah Arendt, e eu trabalho essa questão na lógica aqui do período escravocrata, período colonial, e nos dias de hoje. E aí a pergunta que a gente faz, a quem ou para quem eram feitas as leis? É claro que as leis não foram pensadas e nem feitas para os escravocratas, para os latifundiários, nem para os filhos deles. É óbvio que nós estamos falando de Brasil e as leis foram trazidas para cá para suprimir, para excluir, principalmente os escravizados, ex-escravizados, os que então tinham sido alforriados, né, comprado a sua liberdade, entre aspas, porque eles tinham que comprar a sua carta de alforria, pagando o investimento, entre aspas, mas é o investimento que fora feito pelos escravocratas, pelos latifundiários. Então, eles ganharam a terra do Estado, eles ganhavam as benesses do Estado, e aquele que quisesse sua liberdade tinha que comprar, tinha que pagar para eles. Então, o direito ele não foi feito para atender a camada da população pobre, preta. Muito pelo contrário. Né? E se nós pegarmos lá a lei da vadiagem, vamos saber para quem que era a lei da vadiagem. Então, hoje a gente tem aí a questão aí dos presídios cada vez mais lotados, etc. e tal, e a gente olhar quem são os promotores de justiça, quem são os juízes, a que classe eles pertencem, qual é a camada da sociedade em que eles defendem. Se nós olharmos no corpo de promotores de justiça, é só bastar olhar o sobrenome deles e ver de que camada que eles pertencem. Portanto, a exclusão de direito, ela permanece até hoje nos nossos dias. E aí, para todos nós aqui, para mim está muito latente que a religião, a religião, principalmente a religião mais moderna aí, do cristianismo,
como que ele foi criado e de que forma, mas como uma forma de domesticação das classes. E aí é importante, talvez, que a gente volte aqui esse debate, mas com essa concepção, religião e dominação de classe. E por quê? Porque a partir da religião, e aí nós poderíamos discutir como a religião como o novo, entre aspas, o novo fogo domesticador. Porque foi a partir do fogo que o homem dominou as feras. Não é isso? A partir da invenção, da criação, da invenção do fogo, que o homem dominou as feras. E a religião pode ser colocada como um novo fogo domesticador, não de feras, mas domesticador do próprio homem. Porque a partir da religião, você coloca Deus como supremo, e aquele que não obedece a Deus vai para o inferno. Mas quem criou o inferno? Foi esse próprio homem. Quem cria as condições do medo? Foi o próprio homem. Então, essa questão das leis da natureza, as leis de Deus, a gente olhar aí, eu acho que a grande maioria aqui, se não todos, somos oriundos de igreja, não tem problema nenhum em relação a isso. Mas até o momento em que a gente tem aí um pouquinho mais de conhecimento, e a gente observa que a gente não precisa estar lá dentro daquele espaço. E que a igreja é a grande domesticação da classe social, da classe trabalhadora. Ora, você fica aqui porque se você der um passo para cá, você vai para o inferno. Então a gente tem medo do inferno e fica preso, submisso às questões do capital. Então essa questão capital, o capitalismo, ele usou da religião como uma forma opressora, submissa das classes trabalhadoras, principalmente das massas. Eu acho que é isso o debate, e da minha proposta é exatamente isso, que a gente volte esse debate com esta concepção, religião e luta de classe, religião e dominação de classe. Neuza? Okay.
Ok, obrigado, Neuza. Só informando de que hoje nós vamos concluir essa questão da família política de Karl Marx aqui, né? Os três, que eu incluí a filha dele, e depois nós vamos transcrever. Eu vou pedir para transcrever, porque eu vou fazer digamos assim, uma publicação específica, que eu acho que a fala de domingo passado foi muito importante e também os comentários do debate hoje também. Alberto, com você. Bom, primeiro, é importante que a gente coloque, até mesmo em forma de cuidados políticos, a questão da religião, que não se nega que existe no campo religioso setores progressistas, setores humanistas, né, que tem lá a sua teologia diferenciada dos setores mais conservadores, mais reacionários da sociedade. Isso é uma constatação que tem que ser feita. A teologia da libertação é um exemplo disso, né? Através de Chardin, através de tantos outros, entende? De teólogos brasileiros, de Dom Romero, no El Salvador, e tantos outros, em cima de uma inspiração de que Cristo realmente, ele se baseou muito no Sermão da Montanha, que Cristo realmente trabalhou a questão da igualdade. Ele colocou todos os seres humanos, dentro da forma dele, da forma espiritual dele, no mesmo patamar. Ele colocou. Aliás, o Saramago, ele faz um texto, Evangelho segundo Jesus Cristo, em que ele trabalha nessa linha, uma certa rebeldia de Jesus Cristo em relação aos sacerdotes hebraicos, fazendo Cristo uma leitura do próprio Velho Testamento, da Sagrada Escritura, de uma outra maneira, ele como em cima da sua origem de classe, sua condição de como é que chama? Carpinteiro, filho de um carpinteiro, de homem do povo, evidentemente que a tendência é que o seu sentimento fosse diferente do sacerdote hebraico, que se inspira em Abraão, que teve escravos, que se inspira em Isaac, em Jacó, que se inspira, inclusive, evidentemente, em senhores de escravos que aparecem lá dentro do Velho Testamento. É outra visão que vem aí pelos teólogos que trabalham, aliás, os teólogos mais avançados, né, progressistas, eles trabalham mais em cima do Novo Testamento mesmo, sem deixar de fazer algumas colocações, como Fribet e tantos outros, em relação ao Velho Testamento. Mas, no fundamental, eles, né, se inspiram mais no Novo Testamento e avança para o cristianismo primitivo, né, que é um movimento de rebeldia em Roma, na medida em que apresentou um Deus da igualdade, entre que todos os seres humanos, perante esse Deus, são iguais, o que entrava em confronto com os deuses da aristocracia romana, com Júpiter, com Netuno, com todos esses deuses, que era a argumentação ideológica da aristocracia romana, dos senhores, né, escravocratas romanos, e assim por diante. Não é preciso que a gente tenha o cuidado político e fazer essa... Agora, então, mesmo em relação a outras religiões, como já coloquei isso, como o próprio Buda, há quem se inspire no Buda original, no Siddhartha, que rompeu com a sua própria família, saiu do palácio, foi conversar com as plantas, foi conversar com o povo. E muita gente do campo progressista, do mundo budista, se inspira nesse Siddhartha, nesse Buda original. Como tem muçulmanos que se inspiram no Maomé original, no Maomé que teve problema com a aristocracia de Meca. Teve problema. Ele teve que sair de lá correndo praticamente para ir para Medina, porque ele teve problema nas suas colocações, entendeu? Que tinha uma certa
tinha um caráter um tanto popular. Então, essas coisas a gente tem que ver, entendeu? Ao falar da questão da religiosidade. Mas quando a gente vai trabalhar a ciência, a concepção científica e filosófica do mundo, aí, evidentemente, a gente não dá para escapar, e é obrigação nossa fazer o debate que Marx fez, que Marx trouxe ao mundo, e não só Marx, mas principalmente Marx, né, numa outra fase do materialismo, que é o materialismo mais avançado, que é o materialismo dialético, diferente do materialismo mecanicista. Evidentemente, com a concepção científica e filosófica do mundo, ela não pode deixar de ser debatida. Nós tínhamos esse problema com companheiros dentro do Partido Comunista, que companheiros religiosos que às vezes tinham essa dificuldade de encarar esse debate. Mas nós tínhamos que fazer. É um debate de ciência, de concepção científica e filosófica do mundo. E a gente tem que fazer. E ao fazer, evidentemente, a gente tem que evocar o que Marx defendeu em relação à questão da religiosidade, como a questão do pensamento em geral, como das culturas em geral, como da subjetividade geral. É a vida humana no seu desenrolar, no seu processo, nas suas diversas fases. É daí que surge, como reflexo, as ideias. Surge a religião. A religião não seria possível, no jeito, né, por exemplo, dentro da sua lógica, principalmente quando se trata de monoteísmo, por exemplo, uma sociedade primitiva. Não foi possível durante um longo tempo na sociedade grega. Evidentemente, foi a partir de um certo momento que foi possível que ela surgisse, entendeu, como reflexo de uma sociedade de determinado estágio. Ela é produto do desenvolvimento, entendeu? Ela é produto do desenvolvimento histórico, ela é produto da história. Ela é reflexo, ela, na sua forma fantasiosa, é a forma como o mundo se faz representar no cérebro humano. Isso não é nenhuma novidade. Tem gente que olha para uma planta, inclusive, é capaz de ver milagres nela. Isso, na nossa relação com a natureza, o ser humano, ao longo da história, ele olha para uma planta e pode dizer, ali está uma milagrosa. Você pode, o totemismo, como uma pré-religiosidade ou uma forma de religiosidade, pode-se falar aqui, ele via, por exemplo, uma espiritualidade, inclusive, nos seres, nos animais, nas plantas. É um mundo como ele é, se refletindo de forma fantasiosa, de forma fantástica, de forma de ilusão, no cérebro humano. O cérebro humano está aí para isso. Evidentemente que isso decorre de todo um processo social das diversas fases da história. Em determinado momento surgiu uma religião, em determinado momento surgiu outra, porque como a realidade muda, os seus reflexos, as suas representações também mudam. Também mudam. Aí, por isso que Marx diz, quando terminar o capitalismo, o reflexo dele também morre. Evidentemente que pode ficar como tradição durante um tempo, mas ele vai perdendo energia. O reflexo de uma realidade deixa de existir quando essa realidade muda. Eu acho que não há dificuldade para a gente trabalhar isso. Eu mudo o mundo do ponto de vista material, do ponto de vista na sua base material, como modo de produção, entendeu? Como relações de produção. Evidentemente que o reflexo dele, as representações dele, você não pode falar mais hoje na sociedade capitalista, em regra, evidentemente que existe essa coisa, em regra das representações medievais, da toda a fantasia do teocentrismo medieval no dia de hoje. Você pode ter uma série de outras coisas, você pode ter o desencanto, a burguesia trabalhando com o desencanto, trabalhando com o pessimismo, trabalhando com a religião dentro da sua versão atual, mas a Idade Média não se faz representar aqui, o feudalismo não se faz representar hoje, porque ele morreu. Por mais que alguém evoque valores da época feudal, evoca mais em forma tumultuada, porque não dá mais. Você muda o mundo, muda os seus reflexos, muda as suas representações, muda em forma, das diversas formas, inclusive na forma de direito. O direito, a propósito, ele só foi possível com a sociedade de classes.
Sem o Estado, não haveria direito. E o Estado surgiu como instrumento maior, em nome de que é um instrumento de toda a sociedade, ele se mascara nisso, ele como instrumento maior da classe dominante, de uma classe. Só foi possível na sociedade de classe. Eu não posso falar da polis grega, eu não posso falar do Estado grego, não posso falar do Estado romano, senão como instrumento de classe. E o direito vem aí. Na sociedade de classe, o artigo 1º da sua lógica do direito, eu estou aqui fazendo uma imagem, é a legalização da propriedade privada do meio de produção. Isso aconteceu, isso está colocado na Grécia, está colocado em Roma, está colocado em toda a sociedade de classe. O direito romano era um direito que, entre outras coisas, garantia a continuidade do escravagismo. A Grécia, entre a fundamentação da continuação entendeu, do escravagismo. E não é à toa que Aristóteles dizia, olha, é uma questão natural ser ou não ser escravo, isso advém das leis da natureza, isso é uma expressão do direito, vamos dizer assim, não na forma romana, da forma sistematizada romana, do direito grego. São as leis na natureza que determinam quem deve ser escravo e quem não deve ser escravo, que determinam, inclusive, a subordinação da mulher ao homem. A grande virtude da mulher é saber obedecer o seu marido. Aristóteles coloca isso lá no seu livro A Política. Então, a gente tem que ver que o processo mental não vem do céu. Ele não vem do céu, ele vem da nossa realidade. Na medida que essa realidade se faz representar no cérebro humano das diversas formas, inclusive em forma de ciência. Ninguém está dizendo que ela se representa só, que a realidade se faz representar, se desenvolve no ser humano, se movimenta no ser humano, porque no ser humano se movimenta. Porque o que está no cérebro humano, entendeu? Representa o que está em movimento. Como a natureza está em movimento, a sociedade está em movimento, as ideias no ser humano também estão em ebulição, estão em movimento. Daí porque é possível que elas também se reflitam na realidade, em forma de retorno, entende? E daí o papel que as ideias têm na medida que elas ganham os cérebros humanos. O Marx já falava isso, a importância das ideias na medida em que ela ganha as consciências. As ideias revolucionárias, na hora que elas ganham as consciências, segura, porque a revolução vai acontecer. Ele dá um papel para isso. Isso não é nada a ver com idealismo, não significa dizer que não é a vida que determina a consciência. Quando o Marx diz que é a vida que determina a consciência, ele está falando na vida real dos seres humanos. Ele está falando no modo de produção, ele está falando das forças produtivas, está falando das relações de produção, está falando como os homens constroem a sua vida, como os homens produzem e reproduzem a sua vida. Ele está falando disso. E é essa vida que se reflete nos cérebros humanos de uma forma ou de outra, inclusive da forma religiosa, da forma fantasiosa, da forma fantástica, de forma filosófica, em forma de ciência do direito, se representa aí. Eu, francamente, não vejo uma dificuldade nessa questão. Inclusive, o companheiro fez uma exposição interessante sobre o papel do trabalho no desenvolvimento Porque se a gente quiser, a gente procurar entender, e o companheiro colocou isso, a diferença entre o ser humano e o não ser humano, o animal irracional, a diferença não é porque o ser humano é portador de uma razão que entendeu que pode vir de algum lugar, inclusive do céu. A diferença não está aí. A diferença está no trabalho. É que o ser humano ele é capaz de produzir e reproduzir a sua vida, entendeu? Através do trabalho, transformando a natureza, construindo ferramentas, o que os animais em geral não fazem, por mais que a gente note fenômenos como o da abelha, fenômenos como o de João de Barro. Mas o ser humano é que faz isso. Ele produz e reproduz a sua vida
entendeu? Diferentemente dos animais que não produzem e não reproduzem a sua vida. Os animais não têm esse negócio de produzir e reproduzir a sua vida. Os animais não fazem história. O ser humano faz história através do trabalho. Na verdade, quando se fala ontologicamente do ser humano, tem que colocar a sua ontologia é o trabalho. É o trabalho. É esse que, principalmente com o uso da mão, que é esse instrumento revolucionário que é a mão, que vai, ao transformar a natureza, ao subverter a natureza, vai subvertendo o cérebro, porque esse processo avança no cérebro nas diversas formas de se representar, de se refletir, vai revolucionando o cérebro. E quando você vai transformando a natureza, o ser humano vai se transformando. Ao transformar na natureza, ele se transforma. Ao papel do trabalho. Ao transformar a natureza, ele também se transforma. Essa é a visão materialista da história. Ele vai se transformando, inclusive subjetivamente. O seu cérebro vai mudando, a sua própria biologia vai mudando. O ser humano vai construindo uma forma de alimentar-se. Passa de uma alimentação, por exemplo, vegetal para uma alimentação cárnea. E vai avançando. Vai construindo, inclusive, uma nova biologia. As próprias plantas, você entendeu? Nesse processo, ela acaba não sendo as mesmas plantas em determinado contexto, surgem novas plantas, é o papel da agricultura, é o ser humano fazendo história. É o ser humano fazendo história. Então, são coisas que... Então, em relação à questão da religião, voltando à questão da religião, a gente, veja só, que os religiosos, é importante que os companheiros religiosos entendam isso, que quando você vai fazer esse estudo de concepção científico-filosófica, a mesma coisa, você não pode estudar Darwin baseado na Gênesis. Eu conheci uma pessoa da minha família evangélica, saiu de um curso, fazia o curso médio, quando o professor entrou na história da biologia, entrou nessa parte em que ele teve que falar de Darwin, teve que falar de ciência, ela saiu da sala, abandonou o curso. Uma pessoa da minha família, ela abandonou o curso. Mas o professor ele não podia, não era desrespeito dele porque tinha religião, coisa nenhuma. É um respeito dele pela ciência. Não dá para ele explicar a biologia, explicar essas coisas a partir da Gênesis. Ah, mas se não é a partir da Gênesis, eu não aceito. Mas aí não é mais ciência, aí é uma questão para os teólogos resolver. É uma questão do mundo religioso que a gente tem que respeitar. O Marx, Lenin, nunca partiram do princípio que se deve impor a não religiosidade, o materialismo dialético para ninguém. Nunca surgiu essa ideia de impor. O próprio Lenin fez essa colocação, até porque a Revolução Russa, a maioria das pessoas que estavam na rua fazendo a Revolução Russa era religiosa, era ortodoxa. Na China, a maioria dos religiosos, entendeu? A maioria tinha gente até que fumava ópio. A maioria era budista. A maioria absoluta era budista. Então, não se trata entendeu? De impor uma área. Tem que ser assim. Agora, numa análise mais profunda do mundo, o cientista, o pensador, ele não pode abrir mão de determinadas categorias, Não dá, porque assim você não faz ciência. Assim você não faz ciência. Assim a própria filosofia não avança, porque as duas coisas andam juntas. Tanto que andam junto que uma coisa é filosofar no tempo da Grécia, filosofar no tempo de Roma, filosofar com Tomás de Aquino, filosofar com Santo Agostinho, outra coisa é filosofar hoje. A filosofia não é mais a mesma. Não dá mais para o indivíduo ser tomista hoje, pelo menos em regra, não dá. Sair com o pecado original, com a concupiscência de Santo Agostinho, também não dá. Então, eu acho que o que a gente tem que partir é desse princípio. A concepção materialista da história parte da vida real dos seres humanos, como o ser humano vive, como eles se relacionam uns com os outros, numa sociedade de classe como a nossa, por exemplo, sociedade capitalista. Como se dão essas relações? Ah, mas eu quero lutar contra o capitalismo, mas eu não quero entender a sua composição social, a sua composição de
classe, não quer entender os pensamentos, de onde ele vem, de que processo ele vem. Não quero entender isso, aí complica. Se eu não quero estudar, se eu não quero fazer um estudo do todo que eu estou atacando, como eu dizia a semana passada, do todo que eu quero transformar, fica difícil. É que nem o cientista, que nem o biólogo, ele se diz biólogo, mas ele não quer estudar a vida, a composição da vida, o aspecto físico, da subjetividade, mesmo aspecto, principalmente do aspecto físico. Ele não quer estudar, eu não quero estudar isso. Já pensou Servet não querer estudar? Servet, o cientista que descobriu a célula em século XVII, século XVIII, descobriu a célula humana, ele não querer estudar, eu não quero saber dessas coisas, não. Deixa isso para um ser aí transcendente. Ele não seria o Servet. Evidentemente que ele também não iria para a fogueira, né? Graças a Calvino, ele foi para a fogueira, porque foi trabalhar com a ciência, como aconteceu com Giordano Bruno. Ser cientista não é fácil, fazer ciência não é fácil. Entendeu? O pensamento tem um preço enorme na história da humanidade, e assim por diante. Então, não sei se tem mais alguma coisa que eu deixei de falar, de falar. Eu não sei se eu deixei de falar. Legal. Tem a questão que é muito colocado, inclusive São Tomás de Aquino colocava, e hoje alguns papas têm colocado, os religiosos têm colocado, é a questão de unir a fé à razão. Isso é um tema que Tomás de Aquino já trabalhou, e entende que é uma questão teológica, uma visão filosófico-teológica, e que fica difícil a gente entende. Evidentemente que, à luz do marxismo, isso não... Essa união da fé da razão, isso vem do campo do idealismo, do campo de quem está querendo um esforço para você dar um jeito na fé, dar uma racionalidade para a fé. Tomás de Aquino teve isso ao recorrer a Aristóteles, ele teve essa demanda aí, ele fez esse debate, não é propriamente essa discussão, ele fez isso. Agora, evidentemente, na perspectiva marxista, não dá para você chegar e fé, razão é razão, e, inclusive, a razão tem que ver também, dependendo uma lógica idealista, tendo uma lógica de Hegel, de onde é que ela vem, tem razão à luz de Kant, na questão da transcendência, tem várias razões aí que vêm de mundos abstratos, fora da realidade, entende? E, evidentemente, aparece como a força que vai determinar a vida humana e não, entendeu? A vida real humana, entendeu? Como ela é, independentemente até da vontade das pessoas, como Marx coloca, mas a gente tem que partir da relação real entre os seres humanos na sua vida, entendeu? Na fábrica, fora da fábrica, na usina, nas ruas, na família. Enfim, como são essas relações do homem na construção e reconstrução da sua vida, na produção e reprodução da sua vida? É assim, então. E essas ideias, de onde vêm? Vêm de outro mundo ou vêm dessas relações, em forma de seus reflexos, de suas representações, em forma fantástica ou não? De onde vem isso? É o que eu tinha a dizer, acho que eu me alonguei muito, mas é o que eu tinha a dizer. Obrigado pela aula aí, viu, professor Alberto? Obrigado. Legal. Gente, nós vamos concluindo. Passo para o TED uns 2 minutinhos para a consideração final também, porque vai dar meio-dia, não é o teto limite nosso, tudo bem? TED, está aí? 2 minutinhos. Falta 5 minutos, no meu aqui, né? Opa, estou aqui sim. Peraí. Bom, eu não sei se tem muito a complementar do Alberto, do Alberto, né? Acho que, reforçando, né, que já me falou também da questão do direito, que realmente, né,
quando uma classe, né, ela se constitui como uma classe dominante, né, ela tem que pôr a sua vontade, né, o direito ele parte disso também, né, e que também são condições, né, para que ela permaneça como classe dominante também e consiga, né, controlar a classe que está oprimida, né, nesse caso até mesmo justificando, né, aí nesse sentido também criando, né, também ideia na sociedade, né, colocando a sua ideologia, não é, de classe dominante para a classe oprimida, né, e colocando, né, a vontade, né, nesse caso da burguesia, né, colocar como se fosse a vontade, né, também da classe trabalhadora, né, mas obviamente não é, né, porque o objetivo, né, no caso da burguesia seria, né, a acumulação do capital, né, a acumulação de riqueza. Isso passa, né, pela expropriação da classe trabalhadora. Então, tem esse antagonismo, né, contra a classe trabalhadora, que ela quer sobreviver, né, ela quer ter uma vida digna, né, ela quer ter acesso àquilo que ela produz. E hoje ela não tem esse acesso. Né, então, esse é o antagonismo, né, mas a classe dominante, né, através através dos meios, né, que ela usa, né, pode falar, né, como hoje é feito o ensino, como da questão na mídia também, né, coloca aqui que, por exemplo, né, a reforma trabalhista, né, que no caso beneficia apenas a classe dominante, também seja uma vontade da classe trabalhadora. Coloca aqui a reforma da Previdência também tem que ser também importante para a classe trabalhadora, que no caso, né, mais privatizações também tem o interesse da classe trabalhadora. Coloca como se isso fosse fundamental, né, mas no caso isso só atende a um lado, né, que não é a gente. Então, disso que a gente tem que ter ciência, né, que a ideia da sociedade, né, da sociedade que vivemos hoje, né, é a ideia da burguesia, né. Então, qualquer ação até que a gente queira fazer, né, a gente tem que ter uma perspectiva também de romper com essa nossa sociedade atual, né, e atualmente, né, eu acho que tem faltado isso, né, na parte da esquerda também, né, o próprio deputado, né, o Renato Freitas, né, deputado estadual do Estado do Sul, eu não acho que é do Paraná, não lembro agora, ele mesmo fala, né, que hoje em dia está na moda não bater no sistema, né, está na moda hoje, né? Ou seja, não tem uma discussão, né? Não tem um debate, né, amplo assim na esquerda para poder, no caso, derrubar o capitalismo, né? Que seria, né, a construção de uma revolução socialista. Isso você não tem amplamente na esquerda, né? Tudo bem, né? Assim, nós temos também que estar propondo projetos também, né? Ainda mesmo no capitalismo, né? Ela também, a gente tem que também ver o bem, né, para a classe trabalhadora, tem que fazer reformas também vendo a classe trabalhadora, mas isso tem que estar unido também de uma visão revolucionária, de levar ao socialismo, né? Isso também é importante, porque a gente também tem que ter uma noção de quando a gente está, por exemplo, assim, discutindo a taxa Selic. Né? Quando a gente fala para poder reduzir a taxa Selic, a gente não está propondo socialismo, a gente está propondo capital, a gente está propondo o capitalismo ainda, né? Porque se abaixar a taxa Selic, né, muitas empresas privadas vão conseguir investimento. Então, né, não seria um rompimento com o capital se no caso abaixasse a taxa Selic. Não seria um rompimento, né? Seria, bom, enfim, né? Enfim, também tem a questão da gente também estar sempre pautando também o debate, né? Mas enfim, já é meu dia também, né? Vou encerrar aqui, valeu.
Legal, gente. Obrigado a todo mundo pela participação. Domingo que vem tem mais, né? Aqui não temos nenhuma pretensão de esgotar um assunto num único encontro, mas vamos deixando indagações, questionamentos e avançando o grau de criticidade, tá bom? Obrigado pela participação de todos e todas. Lutas, sonhos e rebeldias que seguem. Até. Axé para todos. E axé. Até. Obrigado. Falou, valeu. Até e axé. Obrigado, Obrigado. Alberto. Tchau, Obrigado, gente. Fred. Boa semana para todos. Obrigadão aí, Alberto. E Obrigado, Alberto. Bom domingo aí para todos. Até mais. Valeu, falou. Tchau a todos.